Olá, meus queridos, boa noite, bem-vindo você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia e agora também transmitindo pelo canal A Bíblia Comentada Oficial. Eu fico feliz por a oportunidade que eu tenho de falar com vocês sobre Bíblia, sobre teologia, religião, profecia, arqueologia, e embora esta tenha sido uma semana com muitos reveses, com muitos problemas para o mundo inteiro, eu acho que nós ainda temos a esperança porque nós conhecemos a palavra de Deus. Eu acabei de chegar em casa agora, estava numa reunião no NASP resolvendo questões da inauguração do Museu de Arqueologia e atento a tudo que acontece no Oriente Médio, recebendo mensagens de amigos. Conversei com um rabino hoje que falou, poxa, nós temos que nos unir agora em oração. E falando nisso, eu até me lembrei de uma coisa importante. Você sabia que é bíblico você orar por Jerusalém? Muitas pessoas ficam assim, não, mas a gente não deve orar por eles, não. Eu vou mostrar para você o que está aqui no Salmo 122, que é uma passagem bíblica que mexe muito comigo nesse sentido. Está na Bíblia, para aqueles que acreditam na Bíblia. Diz assim, Salmo 122, versículo 6. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Está na Bíblia. Orem pela paz de Jerusalém. Salmo 122, verso 6. Então, eu acho que a gente pode abrir essa live de hoje sobre o Apocalipse. Eu estou já com as perguntas que vocês enviaram aqui impressas. Vou dar oportunidade para algumas pessoas participarem também. Então, esse é o momento de você convidar outros amigos. Agora a gente vai ter um momento aqui para orar a Deus pela paz de Jerusalém. O que significa orar por Jerusalém. E vamos também falar muito sobre isso durante essa live, esse momento aqui. E é a oportunidade que você tem de não apenas participar, mas convidar outras pessoas, tá bem? Já tem vários entrando aqui. Nordel Lacerda, Deus abençoe e proteja Israel, que haja paz em Jerusalém. Obrigado, Nordel. A Silvana Santana, o clima está tenso por lá, vamos orar pela paz, exatamente. Lourenço Camate, Chindelli, muito obrigado, Lourenço. Estamos juntos aqui também orando. Fábio Margalhães de Araújo, boa noite, Fábio. David Mendes, boa noite. Talane de Paula, Leila e Pauline. Outra aqui mais, Fernanda de Souza, Gleison Regis de Jesus, Sebastião Junes, Aloísio Ferreira, Roger Lobo, são muitas pessoas que estão ligadas conosco aqui de várias partes. Coloque de onde vocês são. A Noemi Braz aqui falou que é de Minas Gerais. Leudia Lemos, em oração por Israel. Fale de onde vocês são também, eu quero saber de onde vocês são aqui. Se tem pessoas do Brasil, do exterior, vamos aqui, deixe-me ver. Petrópolis, Rio de Janeiro, Fazendinha da Bênção. Muito obrigado aos irmãos da Fazendinha da Bênção. Elisete Silva, de Genebra, na Suíça. Tony, de Joinville. Édio, também de Joinville. Emerson, da Bahia. Quem mais aqui que nós temos? Olinda, Pernambuco. Juliano Nascimento Braga. Bahia, Teixeira de Freitas. Lucas. Ana Ramos, de Portugal. Sérgio Filho, do Espírito Santo. Eduardo, de Floripa. Laila Rezende, de Contagem. José Augusto, de São Luís. Também apareceu alguém de Zurique, da Suíça também. Feira Nova, Pernambuco. Rodrigo Tavares. Olha, gente, muito obrigado por essa participação, tá bem? Então, nesse momento, onde você estiver, no Brasil ou no exterior, porque há várias pessoas aqui do exterior, nós já vimos, vamos orar pela paz de Jerusalém. Eu quero explicar o que significa orar por Jerusalém. Não é orar por um governo, não é orar por um partido político, não é orar por uma tendência partidária ou política, é orar por pessoas. E nesse momento, há dos dois lados pessoas sofrendo. Há famílias de israelenses que ainda estão sem notícia do seu ente querido que está na mão de algum sequestrador do Hamas. Há também famílias palestinas que deixaram para trás tudo no norte, fugindo para o sul, porque o norte está sendo bombardeado. Há mulheres grávidas que estão na iminência de ganhar a luz em ambos os lados, uma com o marido lutando para defender a sua pátria, a outra no sul sem o hospital, porque tudo está sendo bombardeado, ou seja, os civis sempre perdem nessa história. Então vamos orar aqui que Deus possa intervir logo nessa situação, principalmente que Deus possa trazer o juízo dele sobre governantes que estão sedentos de sangue, como alguns países aí que querem ver o fogo no parquinho, sabe? Deus não tolerará
a impiedade. Isso é algo muito sério. Então vamos nesse momento interceder pela paz no Oriente Médio. Você poderia orar comigo nesse momento? Senhor Deus e Pai, eu vou abrir a tua palavra daqui a pouquinho, conversando com várias pessoas aqui sobre o Apocalipse. Vários mandaram perguntas. Mas, Pai, dá-me nesse momento as palavras corretas, a unção do teu Santo Espírito, a humildade para transmitir aquilo que está na tua palavra e não a mensagem meramente humana. E eu coloco no teu altar, Senhor, pessoas que eu nem sei o nome, que estão na faixa de Gaza, que estão no território de Israel, pessoas que estão em outros países, que os governos estão querendo entrar nessa guerra. Por favor, ó Pai, tenha piedade. Nós sabemos que antes da volta de Jesus haveria um tempo de terrível angústia e sofrimento. E é profético, mas prepara-nos, Senhor, para esses dias. Que nós possamos erguer a nossa cabeça, conscientes de que a nossa redenção se aproxima. Dá-nos a tua paz, querido Deus, em teu nome. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado aqui, Simone Carvalho, boa noite, professor Rodrigo, Deus te abençoe e te use, obrigado. Jefferson, Rafael também, boa noite, povo de Deus. Robson Souza, Mike Florencio, de Fortaleza, no Ceará. Rebeca Monteiro, muito obrigado, Rebeca. E outros mais aqui, José Carlos, até tem o canal História Descomplicada, eu acho que eu até já vi esse canal, ele é muito bom, História Descomplicada. Josiane Pereira, muito obrigado então, pessoal. Vamos aqui, antes de começar a primeira resposta, explicar rapidamente, nesses minutos iniciais, o que seria o Apocalipse, como é que começou isso. Na verdade, o Apocalipse é um gênero literário. Teólogos modernos deram o nome para esse gênero de apocalíptica, ou apocalipsismo. O judaísmo antigo não tinha esse nome. Tá bom? Esse nome foi um título dado posteriormente pelos teólogos para denominar um movimento e um estilo literário. Esse movimento, ao que tudo indica, ele deve ter começado depois do cativeiro da Babilônia, embora alguns vejam já uma raiz dele antes do cativeiro da Babilônia. Para você que não conhece bem a história bíblica, o cativeiro da Babilônia aconteceu na incursão que Nabucodonosor teve sobre Jerusalém. Houve 3 incursões babilônicas ali, Nabucodonosor esteve em pelo menos uma ou duas delas. Uma foi em 605 a.C., esta nós não temos tantas evidências arqueológicas dela, mas ela aconteceu. A outra foi em 595 a.C., outra foi em 587 a.C. ou 586, quando o templo de Jerusalém foi destruído. Nessas 3 incursões babilônicas, o povo judeu, na época, as tribos do norte já tinham sido destruídas pela Assíria, só tinha sobrado a tribo de Benjamim, um pedacinho da tribo de Simeão, alguns da tribo de Manassés e, majoritariamente, a tribo de Judá. Em razão disso, que a partir desse evento em diante, todos os israelitas são comumente chamados de judeus, porque eles já não são mais identificados pelas tribos deles, e sim por serem da região da Judéia. E eles foram levados em cativeiro para a Babilônia. Então, nesse período, o ofício profético começa a sofrer uma transformação, que, como eu disse um pouquinho antes, já tem alguma raiz até mesmo antes disso, mas a transformação mesmo foi durante esse período do cativeiro da Babilônia e depois dele. Esse novo ofício profético, ele distinguia da profecia clássica em alguns elementos que eu vou exemplificar aqui para você. Um profeta clássico geralmente começa a profecia dele com uma das duas frases: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Quase todos os profetas começam assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ou veio a palavra do Senhor ao profeta tal dizendo. E a segunda expressão que os profetas clássicos usam muito antes de soltar um oráculo, uma revelação de Deus, uma profecia, enfim, é a palavra assim diz o Senhor. Então você vê isso diversas vezes nos livros proféticos, no momento em que o profeta vai pronunciar um oráculo vindo de Deus. Assim diz o Senhor, ouve, ó Israel, assim diz o Senhor. Só que, a partir do movimento apocalíptico, mudou. Aqueles que tinham visão, eles não diziam tanto assim diz o Senhor, nem veio a mim a palavra do Senhor, mas eles trocavam essa expressão por
vi e ouvi. Vi e ouvi. Então, enquanto, por exemplo, o profeta Jonas começa, veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas, filho de Amitai, o profeta Daniel fala assim, depois dessas coisas vi um trono no céu, ouvi uma voz como de muitas águas, dizendo, vi e ouvi, que aliás são expressões que você vai ver muito no Apocalipse de João. Outra diferença é que a profecia clássica, geralmente ela focava numa coisa que estava acontecendo ou numa situação iminente. Por exemplo, Jeremias. Ora, se esse rei que está aqui agora não se converter, o exército da Assíria virá, o exército da Babilônia virá. O exército da Babilônia foi Jeremias que profetizou. Isaías falou da Assíria. Os assírios vão vir, o mal vem do norte. Então eles estavam falando de uma situação política daquela época e apontando uma ameaça iminente. Já nas visões apocalípticas, ainda que eles se valham de situações nas quais o profeta está vivendo, essas visões apocalípticas apontam mais para o fim dos tempos. Ele fala também do que estava acontecendo em sua época, mas a ênfase maior é o fim dos tempos. Na profecia clássica, você também tem uma referência ao fim dos tempos, mas o bojo maior dela é uma situação presente. Na apocalíptica muda. O bojo maior é sobre o futuro e o menor sobre a situação presente. Outra diferença, a profecia clássica, geralmente, ela pula do tempo do profeta direto para o tempo do fim. Ela dá um jump, um salto daqui para o tempo do fim. A profecia apocalíptica costuma desenhar a trajetória desde os tempos do profeta até o tempo do fim. Percebeu? Então é como se num primeiro momento eu falasse o seguinte, pois é, Mariazinha era uma menina de 5 anos de idade. Quando ela nasceu, ela brincava e ela perdeu seus pais e por isso ela foi para o orfanato. Mas Mariazinha se graduou na faculdade de medicina e se tornou uma doutora que ajudou muitas pessoas. Veja, na profecia clássica, eu pulei da infância da Mariazinha para ela já formada doutora. Na profecia apocalíptica, eu falaria da Mariazinha pequena perdendo os pais, mas eu passaria numa linha profética, simbólica, todos os anos que ela enfrentou desde a sua infância até a sua fase adulta, graduando-se como médica. Outra diferença da profecia apocalíptica para a profecia clássica. A profecia apocalíptica ela é majoritariamente simbólica. Ela usa animais para representar impérios, ela usa ventos para representar guerras, águas para representar povos e assim por diante. A outra não, a literatura clássica ou a profecia clássica ela é mais direta. É o profeta chamando a atenção de Davi, falando, pois é, Davi, tá vendo essa historinha que eu estou contando aqui? Você é o homem adúltero dessa história, você é o assassino, é você, Davi. A profecia apocalíptica precisa de uma interpretação. E por fim, a profecia clássica, geralmente o profeta ouve de Deus e já passa. Na profecia apocalíptica, geralmente há um intermediário entre o profeta e Deus, um anjo que traz a mensagem, um ancião, um mensageiro celestial, alguma coisa assim. E para terminar, além da profecia apocalíptica, havia também os movimentos apocalípticos que anunciavam o fim do mundo, como, por exemplo, aquela comunidade judaica que se refugiou ali no Mar Morto. Você entendeu, então, a diferença de profecia clássica e apocalíptica? O livro de Daniel é uma profecia apocalíptica. E o livro do Apocalipse, que está no final da nossa Bíblia, também é uma profecia apocalíptica. Por isso que ele recebe o nome de Apocalipse, que, aliás, é como ele começa em grego. Apocalipse tu Iesu Cristo. Apocalipse de Jesus Cristo. Ficou claro? Muito bem. A partir disso, então, vamos à primeira pergunta aqui. Liriel Paz. Explique-me a ordem cronológica básica sobre os acontecimentos do Apocalipse. Sempre me perco. Liriel, às vezes é complicado de entender mesmo, e eu vou explicar a você por quê. É porque, como o Apocalipse não foi escrito numa forma ocidental, às vezes para a gente é um pouco estranho, porque a gente está pensando sempre numa história linear de princípio, meio e fim. Só que o Apocalipse, aquela profecia, ela era dada para pessoas que, na sua maioria, não sabiam ler nem escrever. Então, o que eles faziam para facilitar a memorização? Eles começavam contando uma história, depois contavam outra parte, chegava um clímax, depois recontava a história toda.
Eu vou explicar a você como é que seria. Vamos imaginar assim. Aqui no Ocidente, eu conto assim. Maria viu João. Maria namorou a João e eles se casaram. Terminou a história. Na mentalidade do Oriente, eu contaria diferente. Maria viu João, eles se apaixonaram, namoraram e se casaram, pois se amavam em sua união desde que se viram. Olha, desde que se viram, Maria viu João. Percebeu? Viram, eu coloquei o viram no início e no final. Eles se enamoraram desde que estavam juntos. Se amaram, se apaixonaram, pois se amaram. E o centro disso aqui é que eles se casaram. Na primeira forma de contar, eu contei do modo ocidental, princípio, meio e fim. Na forma oriental, eu contei a história chegando a um crescente, depois eu repeti de novo os primeiros dados, como se eu estivesse subindo uma escada e descendo. Esta era a maneira que eles tinham de contar a história para facilitar a memorização. Então o Apocalipse está desse modo. Você vê que ele começa falando da promessa da Nova Jerusalém e ele termina também falando sobre a Nova Jerusalém. Depois, em vários grupos de 7 visões, ele vai construindo como se fosse uma escada que desce, sobe uma escada que desce. Então veja bem, no começo do Apocalipse, há a promessa da Nova Jerusalém. E essa promessa, ela aparece sempre no final de cada uma das 7 cartas que contam a trajetória do povo de Deus. Então ele conta a trajetória do povo de Deus com a promessa da Nova Jerusalém. Depois ele conta os juízos que aconteceriam no mundo até a volta de Jesus. E ele distribui esses juízos em 2 formas. Primeiro, nos 7 selos e depois nas 7 trombetas. Aí vem o ápice do livro, que é quando ele mostra a mulher lutando contra o dragão, as 2 bestas do Apocalipse e os 144 mil vencedores com uma tríplice mensagem para ser dada ao mundo. Depois ele fala das 7 pragas que vão ser posteriores à volta de Jesus. Depois das 7 pragas, ele fala justamente dos 7 trovões, 7 episódios. Depois tem a Nova Jerusalém. Então esses são os episódios. Primeiro ele fala em 3 diferentes tipos de visões. A história do povo de Deus, desde o seu começo até a volta de Jesus. Aqui no ápice, ele resume de novo a história do povo de Deus, e a partir daqui ele começa a contar o que vai acontecer nos momentos finais da história deste mundo, a partir do capítulo 14. Tá bem? Aproveitando o ensejo, já que vocês estão muito empolgados com a Bíblia Sagrada, eu quero mostrar uma novidade para você. Eu tenho aqui, eu vou pedir o David para colocar aí no ar, o portal A Bíblia Comentada. Então, nesse portal tem muita coisa para você poder divertir aí. Baixa o aplicativo, você pode baixar no seu celular, Android, smartphone, iPhone, todos eles. E aqui você tem tudo que você precisa para conhecer mais da Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, aqui tem a Bíblia Comentada. Se eu clicar aqui, olha, vamos só colocar aqui. Se o David me ajudar aqui, deixa eu colocar aqui, início. David, se você quiser me ajudar aqui, só para eu saber como é que eu navego aqui, pessoal. Aqui eu estou clicando no Bíblia Comentada. Ah, tem que baixar aqui? Ah, então tá bom. Sério, eu tenho que rolar a página aqui. Então aqui, por exemplo, olha, aqui são as aulas que estão atualmente no Bíblia Comentada. Daniel na Babilônia, como o prato que retine, tá bom? Isso aqui é explicando uma passagem da Bíblia a partir de uma peça do Museu de Arqueologia. Tem várias aqui, olha, peneira de 2000 anos, mulheres do período greco-romano, uma vasilha inútil. Cada um desses vídeos eu pego um artefato do Museu de Arqueologia do NASP, mostro o artefato e explico qual a relação dele com a Bíblia Sagrada. Essa série chama Tesouros do MAB, tá bem? E além disso aqui, conteúdos gratuitos. Você pode que a Semana do Perdão, Rotas Bíblicas, os podcasts que eu tenho participado, pregações, que mais que é isso aqui? Programa Evidências, deixa eu ver o que mais aqui. Outras coisas do canal. Aqui, olha, o essencial da Bíblia, Tesouros do MAB, a história por detrás da guerra, são 3 aulas que eu gravei, explicando em detalhes o que é israelita, o que é israelense, o que é palestino, como é que se formou o Estado de Israel.
E aqui tem os cursos: a Bíblia Comentada, a História do Povo de Deus, a Arqueologia Bíblica, a Bíblia Inteligente, que é uma novidade que está chegando aí, curso de grego bíblico que você pode fazer na sua casa, a Bíblia o Dinheiro, hebraico bíblico, tá bom? Inclusive hebraico introdução e hebraico avançado. E a Bíblia para crianças. Isso aqui, gente, é só o começo do que nós estamos colocando para você. O aplicativo da Bíblia Comentada, ele está apenas começando, tem muito mais coisa ainda. E, aliás, além disso, tem uma novidade também que eles estão me lembrando. Aqui vai aparecer para você agora um número de WhatsApp. O que é esse WhatsApp? Pelo que o David me explicou, espero que eu transmita aqui a informação direitinho. Já está o link aí na descrição, né? Nesse link você pode entrar e ele vai jogar você num canal do WhatsApp, que parece que agora tem uma ferramenta no WhatsApp que antes era só possível através do Telegram. Ou seja, quando as pessoas queriam receber alguma informação de vídeo que eu estou produzindo, onde é que eu estarei pregando, informação sobre o museu, alguma coisa assim, no WhatsApp você tinha que abrir dezenas e dezenas de grupos de WhatsApp. Agora não é mais necessário isso. Através dessa ferramenta, se você clicar aí e deixar a sua inscrição ali, tudo o que eu colocar, você vai saber. Por exemplo, o portal da Bíblia Comentada. Se houver uma atualização, um novo material, igual eu coloquei agora essas três aulas sobre Israel ali, você pode acessar, pode saber como é que é. Agora, é importante que há materiais ali que estão com cadeadinho, que é só para quem faz o curso A Bíblia Comentada. Então, até convido você a assinar o curso A Bíblia Comentada, tá bom? Assine lá e você vai ter não apenas conteúdo bíblico, mas também de ferramentas para entender a Bíblia. Falei, por exemplo, a aula de grego e hebraico, que você pode fazer na sua casa aí sem pagar nada. Você vai assistir a aula aí, vai te ajudar. A Bíblia, o Dinheiro e outras coisas mais que a gente está alimentando. Tem muito material que ele está em projetos, já estão finalizando para alimentar ali a plataforma, tá bom? Continuando aqui a nossa próxima... Deixei alguma coisa? Não, expliquei tudo, né? Pessoal, seguir o Instagram. Sim. Então, só o convite para o pessoal seguir o Instagram, o perfil da Bíblia Comentada Oficial. E se inscrever também no canal do YouTube. E o canal do YouTube, a Bíblia Comentada, que está transmitindo agora também para vocês. Já tem gente assistindo aí pelo canal A Bíblia Comentada do YouTube, tá bom? Então se inscreva aí, você só tem a ganhar. Lilian Gomes, terminei tudo? Obrigado, meu bem. Lilian Gomes, o que são as trombetas do Apocalipse? Lilian, no passado, as trombetas, elas eram sinal de duas coisas muito importantes, ou três. As trombetas tinham um símbolo litúrgico. Elas, quando tocavam, as pessoas sabiam que determinada oferta estava sendo preparada no templo. Por exemplo, até para começar o Shabat, você tem lá em Jerusalém um lugar que ficava o trombeteiro, que ele tocava a trombeta anunciando o Shabat, anunciando as festas religiosas. Tem a festa das trombetas, anunciando também o momento do sacrifício. Então as trombetas tinham um valor litúrgico. Em segundo lugar, as trombetas tinham também o valor de alerta. Quando qualquer perigo estava acontecendo, as trombetas tocavam. Eu vou fazer um paralelo agora triste, mas eu sou obrigado a fazer apenas por amor à didática. Quando cai uma bomba, tem um foguete, um míssil, soa a sirene. Hoje mesmo eu estava vendo a live de um amigo meu, que é o Dr. Alessandro, que é o embaixador do Brasil na Palestina. Ele estava dando uma entrevista, creio que para o UOL, se eu não me engano, acho que era para o UOL. E na hora que ele estava dando a entrevista, soou a sirene. E ele manteve a calma, o jornalista, mas tá tudo bem, não, minha equipe, pode todo mundo descer para o bunker, eu vou ficar aqui, tudo bem, não tem problema não, mas essa sirene é a sirene de alerta. Nos tempos bíblicos, o alerta era dado por uma trombeta, um exército está chegando. E a terceira função de uma trombeta era do próprio exército que ia atacar, que ia à frente tocando trombeta. Então, repetindo, as trombetas tinham três funções na Bíblia. A função litúrgica, chamar o povo para o sacrifício, para o momento da oração. O alerta, quando a cidade estava sendo atacada, eles faziam o toque da trombeta. E também, quando um exército iria atacar, os trombeteiros iam à frente para dar o sonido ali. Então Deus fala de 7 trombetas no Apocalipse, que tem também essa tríplice função ao longo da história. São trombetas que anunciam, letra A, alerta, o juízo de Deus está a caminho.
Letra B, são os anjos de Deus preparando o toque da trombeta para anunciar a volta de Jesus. E letra C, nos lembrar que o grande conflito no final da história, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso se vocês quiserem, o conflito final do Apocalipse, que inclui a besta de Apocalipse 13, não será um conflito eminentemente político, mas será um conflito acerca da liturgia. O que vai determinar quem é de Deus e quem não é no tempo final é a quem você está adorando. O conflito do mundo pode ser por várias coisas, pode ser pela água, pela tecnologia, pela terra, pela vingança, pelo ódio, pelo genocídio. Podem haver várias razões do conflito mundial, mas o conflito espiritual, o conflito que envolve a nossa salvação, é um conflito sobre a adoração. A quem nós estamos adorando. Eu acho que vou responder alguma pergunta do pessoal de casa. Na volta de Jesus aqui... Opa, subiu aqui. Pedro Neto. Isso. Na volta de Jesus, como ressuscitariam os corpos que foram cremados? Pedro, você sabe que essa pergunta que você faz era uma grande angústia dos cristãos primitivos, que pegando até algo do judaísmo também, que não aceitava cremação, eles tinham medo de, em sendo cremados, não terem a chance da ressurreição. E aí, essa pergunta ficava mais agravada naquele tempo, porque durante a perseguição, muitos mártires cristãos foram queimados em estacas públicas, foram queimados em praça pública. Então, como é que faz? Mas o que nós sabemos é que Deus é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Criador. Para criar Adão, Ele precisou apenas de quê? Do pó da terra e do fôlego de vida dado por Ele mesmo. Ora, o que é a cinza de alguém cremado, senão o pó? Deus pode reunir todos os átomos novamente, mesmo que você for cremado e a sua cinza jogada em todos os oceanos do mundo, um pouquinho em cada oceano, e as águas misturando todas as suas cinzas ali com a água, não importa. Deus pode reunir tudo novamente e ressuscitar você num corpo glorificado. Então não tenhamos receio em relação a isso. Uma pergunta dos que fizeram mais cedo, depois eu volto para mais alguém de casa. Qual a parte do Apocalipse estamos vivendo agora? Quem perguntou isso foi Lúcio Pereira. Olha, Lúcio, muitas profecias do Apocalipse já se cumpriram. Por exemplo, há comentaristas que pensam que as 7 cartas do Apocalipse seriam 7 períodos proféticos da história da igreja cristã até a volta de Jesus. Essa é a linha historicista. E nessa linha é entendido o quê? Eu vou explicar para você. Hoje, quando você estuda história, por exemplo, o professor de história vai lá e ele passa uma linha na lousa e ele coloca lá as fases da história. Ele coloca assim, olha, teve a história antiga, idade antiga, depois idade média, idade moderna, idade contemporânea. Aí fala o seguinte, olha, a descoberta do Brasil se deu na idade moderna, mas vamos colocar aqui, as cruzadas se deram na Idade Média. Jesus viveu na Idade Antiga. O foguete foi levado à Lua, o primeiro homem que pousou na Lua, na Idade Contemporânea. É assim que o professor divide. Essa forma de dividir a história do mundo é para facilitar o entendimento dela. Mas há outras formas de dividir, essa não é a única. Um professor, por exemplo, de História do Brasil, ele pode dividir o Brasil ali, ele coloca, olha, isso aqui é do período colonial, período da República, era Vargas, ou se for um professor de arte, ele pode falar isso aqui, olha, período barroco, período rococó, período tal, arte moderna. Então ele vai dividindo assim em capítulos a história da humanidade para facilitar. Os apocalipses também tinham esse costume como parte do seu estilo literário. Eles dividiam a história da humanidade em partes. Agora, uma curiosidade para vocês. Havia livros de Apocalipse escritos que não eram inspirados por Deus, por isso que não entraram na Bíblia. O Apocalipse de Enoque, por exemplo, o Apocalipse dos animais, o Apocalipse das semanas, e também apocalipses escritos na época do Novo Testamento, como os oráculos sibilinos, etc.
E, via de regra, esses apocalipses não inspirados por Deus, eles dividiam a história da humanidade em capítulos, assim como eu falei da divisão Idade Antiga, Moderna e tudo, só que eles simbolizavam cada período da humanidade por um tipo específico de simbolismo. Por exemplo, animais. Então, o Apocalipse dos animais, ele vai... Cada período do mundo, ele divide a história do mundo em várias semanas proféticas e é simbolizada cada época por um animal diferente. Já dividiram também por metais preciosos. Falavam que, por exemplo, havia a era de ouro, depois a era de ferro, e que estavam na era tal, a era do lobo, a era... Então tem várias épocas assim. O Apocalipse de João também divide a história do mundo em vários períodos. Agora, a diferença, isso é importante acentuar, é que esses apocalipses não inspirados, eles dividiam em etapas a história pretérita do mundo, até a época do profeta. O Apocalipse de João, ele divide a história futura da humanidade até a volta de Jesus. Então a diferença é essa. Enquanto os apocalipses não inspirados dividiam a história do profeta para o passado, o Apocalipse de João divide a história do profeta para o futuro. Então, assim, as 7 cartas que João envia às 7 igrejas seriam 7 períodos da história do povo de Deus. E muitos pensam que nós já estamos no período de Laodiceia, que é a última carta. Estamos beirando o período das últimas trombetas, do último selo. Ou seja, nós estamos na iminência da volta de Jesus. Tá bem? Vamos ver aqui. Vou pegar uma de vocês aqui. Existe a possibilidade, deixa eu ver qual que é esse aqui. Existe a possibilidade da besta já ter vindo e agora estamos na reta final? Seria possível que fosse Hitler? Quem perguntou foi a Cristielen Lima. Cristielen Lima, eu não acredito que a besta seja Hitler. E não foi só Hitler que foi candidato à besta do Apocalipse. Falaram de Hitler, falaram de Saddam Hussein, falaram de Bin Laden. Bin Laden também já configurou como a besta do Apocalipse. Já falaram que a besta do Apocalipse poderia ser Napoleão Bonaparte, seria um computador, seria a Rússia. Para começo de conversa, a besta do Apocalipse é um ser apostatado, é um movimento, um poder apostatado. O que é apostatado? Alguém que rompeu com a aliança com Cristo. Alguém que quebrou a sua aliança, alguém que saiu fora dos mandamentos de Deus, tá certo? Então, se o anticristo é um ser apostatado que saiu do cristianismo, então ele não pode ser Hitler, nem o comunismo, nem a China, porque nem a China, nem o comunismo, nem Hitler foram poderes cristãos que depois romperam com o cristianismo. Eu vou ler para você aqui algumas passagens, só para você ter uma noção, no livro de João, nas epístolas que João escreveu, e João é o mesmo autor do Apocalipse. João diz aqui, quer ver? João, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 em diante. Vou ler para você. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Então veja bem, ele falou, esta é a última hora. E ele falou, na última hora o anticristo iria surgir. E ele fala, esta é a última hora. E muitos anticristos já estão surgindo. Então o anticristo já operava na época dos apóstolos. Uau! No verso 19 diz, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então aqui você vê que o anticristo, ele era dos nossos. Então não pode ser, repito, o anticristo não pode ser um ateu de nascimento, o anticristo não pode ser o budismo, o anticristo não pode ser o islamismo, o anticristo não pode ser o comunismo, o anticristo não pode ser o capitalismo, o anticristo não pode ser Hitler, o anticristo não pode ser Saddam Hussein, porque nenhum desses que eu elenquei foram um dia do movimento cristão e romperam fortemente com ele. Ora, para uma pessoa morrer, é condição sine qua non que um dia ele esteja vivo. Para uma pessoa
Adulterar é condição sine qua non que um dia tenha sido casada. Que alguém que não é casado não tem como adulterar. Ele pode fornicar, é diferente. Adultério é um pecado que só quem é casado pode ter. Fratricídio, matar irmão. Um filho único não tem como cometer esse crime, porque ele não tem um irmão para matar. Parricídio, só pode matar o pai quem tem o pai vivo. Então, também, para ser um poder apostatado que saiu do cristianismo, o anticristo um dia teve que ter sido um cristão autêntico. E aí eu já vou começar a desenhar uma coisa para vocês aqui, olha. Em Tessalonicenses, Paulo deixa bem claro o que viria de acontecer sobre a volta do Senhor e também a questão do anticristo que se levantaria sobre o cristianismo. Eu quero ler aqui para vocês essa passagem porque ela também é muito importante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente no seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de nenhum modo os engane, porque isto, ou seja, a volta do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo falou o seguinte, olha, eu sei que vocês estão achando que a volta de Jesus já aconteceu. Era o problema dele. E fazia sentido pensar assim, porque João falou, a última hora começou. Os anticristos já saíram pelo mundo. Mas Paulo falou, calma, a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ele não fala, e apareça o homem da iniquidade. Seja revelado, quer dizer que ele já existia naquele tempo, mas estava oculto. E vou continuar. Paulo diz aqui, ainda continua, dizendo, verso 7, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Então, peraí, agora eu sei que eu quebrei a perna de muita gente aí, porque eu estou colocando o anticristo já existindo na época dos apóstolos. Eu não, a Bíblia. Mas você pode falar assim, Rodrigo, que homem é esse que ia viver 2000 anos? Bom, aí eu sou obrigado a entender que o anticristo não é necessariamente um homem, mas um poder religioso, evidentemente comandado por um homem, que estava dentro do núcleo cristão, com os apóstolos, mas que rompeu com o cristianismo através da apostasia. E Paulo diz que só estava esperando a oportunidade para revelá-lo. Quando você vai para Apocalipse, você vê uma imagem muito estranha, depois você pode comparar na sua casa. A mulher, que é o povo de Deus, é representada em Apocalipse capítulo 12 como sendo uma mulher que sofre para dar a luz e ela foge da besta e do dragão. Ela foge do dragão, que é o diabo, e da besta, que é o Império Romano. Quando você vai para o capítulo 17, você vê que lá no capítulo 17 é dito que João se espantou porque ele viu a mulher, povo de Deus, montada sobre a besta, repleta de nomes de blasfêmia, embriagada com o sangue dos santos. E entre uma imagem e outra, olha bem, ele vê uma mulher fugindo do dragão e da besta. Depois ele vê a mulher montada na besta. A besta deixou de ser uma ameaça para a mulher. E entre essas duas visões antagônicas, uma mulher que foge da besta, uma mulher que se ajunta com a besta, João fala o seguinte, aqui está a perseverança dos santos, o que sobrou da descendência da mulher. Quer ver? Vou ler para você aqui, ó. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que fica fiel agora é o que sobrou da descendência da mulher. Ora, se o dragão agora ficou irado contra o que sobrou da descendência da mulher, e o que aconteceu com a mulher? Na minha opinião, quando você vai para o capítulo 17, você tem a resposta. João vê a mulher montada na besta,
repleta de nomes de blasfêmia e se embriagando com o vinho da sua devassidão. Era uma mulher que a princípio era a noiva do cordeiro e agora se tornou a noiva da besta. Uma mulher que adulterou, uma mulher que apostatou. E é interessante, pena que agora para eu procurar aqui vai demorar, mas eu tenho aqui em casa a citação do Catecismo da Igreja Católica, e é interessante que o Catecismo admite que o anticristo será alguém que vai operar a partir do Vaticano. Pena que eu não tenho a citação à mão aqui para passar para vocês. Mas o Catecismo da Igreja Católica é dito que o anticristo ele vai usurpar o trono de Roma ali, e ele vai dominar o mundo a partir de Roma. Quando você vai estudar também para os que são protestantes aí, Lutero, Calvínio, Zwinglio, todos esses também, eles apontam que o anticristo é alguém que vai apostatar do cristianismo e vai governar a partir de Roma. Será alguém que sentará, inclusive, no trono papal. E isso aqui não sou eu que estou falando contra a Igreja Católica, não. Tem muitos católicos teólogos que sabem desse oráculo, dessa profecia, e até ficam preocupados em quem será esse Papa que vai trazer a apostasia para a Igreja, incluindo a Igreja Católica. Tá certo? Então, agora refinando o que eu falei aqui. O anticristo já operava na época dos apóstolos de que maneira? Porque quando Roma, besta do Apocalipse, perseguia o povo de Deus, quando Paulo escreveu isso, era Nero que perseguia a igreja, Roma. Quando João escreveu, era Domiciano, de novo Roma, perseguindo o povo de Deus. E Roma era apelidada em toda a literatura judaica daquela época de Babilônia. Então Roma era o grande anticristo. Mas todos aqueles que abandonavam o cristianismo, se ajuntando com Roma, também tinham o espírito do anticristo. Pelo que João falou, muitos anticristos estão surgindo por aí, que eles eram nossos irmãos de fé e agora nos denunciam. E quando essa igreja cristã se junta de vez com Roma, fazendo uma aliança política com ela, aí você tem configurado aquilo que Paulo falou, a grande apostasia, sem que venha a apostasia. E isso aqui, meus irmãos, eu não digo a vocês criticando a religião do João, da Maria, do Joaquim, de A ou B, por várias razões. Em primeiro lugar, porque a minha igreja não é perfeita. Eu conheço os defeitos que ela tem. Então seria muito antiético de minha parte vir aqui detonar com a igreja do outro, enquanto a minha também tem problemas. Não estou aqui para fazer esse papel. Em segundo lugar, eu tenho que lembrar que todas as igrejas que compõem o corpo místico de Cristo do cristianismo são meus irmãos em Cristo. Então, quando qualquer igreja, seja a igreja A, B, C, D, F, G, H, não importa o alfabeto todo, quando uma igreja dessa propõe algo que é contrário à Bíblia e traz um mau testemunho para a palavra de Deus, eu tenho que sofrer também, porque são cristãos que não estão demonstrando o que deveriam mostrar à luz da Escritura. E eu tenho que ter a humildade e a sobriedade de pedir a Deus que eu dê um bom testemunho, não por arrogância, mas por cumprimento da palavra. Porque senão eu vou ter o espírito do anticristo. Se eu, Rodrigo, não ensinar a palavra de Deus para vocês, eu também terei o espírito do anticristo. Lembrando que anticristo não é apenas aquele que é contra Cristo, mas aquele que usurpa o lugar de Cristo. Esse é o sentido da preposição anti em grego. Tá certo? Queria poder falar sobre Ezequiel, aí desculpe, Léo, só vou falar hoje sobre o Apocalipse, desculpa eu ficar devendo, tá bom? Eu acho que eu respondi o último, foi do pessoal de casa, né? Então vamos voltar agora do pessoal que mandou pergunta para a gente aqui. Estefânia Oliveira, tenho uma dúvida sobre o arrebatamento. Tenho muita dúvida sobre o arrebatamento. Poderia esclarecer? Estefânia, o arrebatamento é o seguinte. Existem duas, grosso modo, estou simplificando aqui para te facilitar, duas linhas escatológicas dentre os cristãos atuais. O que é escatológico, Rodrigo? Escatologia é a doutrina dos últimos eventos. Quando a gente estuda teologia, você tem a teologia sistemática ou teologia dogmática, segundo a Igreja Católica, e essa teologia sistemática, ela dá nomes técnicos para as várias doutrinas do cristianismo. Esses nomes geralmente vêm do grego, só para facilitar a vida da gente, né? Por exemplo, soteros, em grego, significa salvação. Soter, salvação, salvador. A doutrina da salvação é chamada em grego de
soteriologia. Entendeu? Soteriologia é tudo que nós, como cristãos, entendemos sobre a salvação. Christos é Cristo em grego. Então, a doutrina de Cristo, ou seja, tudo que nós ensinamos sobre Cristo, se ele é Deus, se ele não é Deus, se ele é a segunda pessoa da divindade, como as duas naturezas divina e humana estavam sobre ele, isso aí a gente chama de cristologia. E vai por aí em diante. Pneuma, espírito. Então, tudo que envolve a doutrina do espírito é pneumatologia, por exemplo, dom de línguas, a glossolalia, não é? O batismo com o Espírito Santo é uma pessoa, uma força, ele é Deus ou não é Deus. Todos esses detalhes aí nós estudamos em pneumatologia. E eschaton, em grego, últimas coisas. Então, escatologia, o estudo das últimas coisas. A escatologia individual, ela se preocupa em saber o que acontecerá comigo, indivíduo, depois que eu morrer. A escatologia coletiva, o que acontecerá com o povo de Deus. Agora que eu preparei isso aqui, eu já posso explicar melhor para a Estefânia. Estefânia, há duas linhas que dominam o público aí na escatologia. Uma é o dispensacionalismo, que ensina a questão do arrebatamento. Muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, adotam essa linha. A linha do arrebatamento entende que as 70 semanas de Daniel, eu estou mencionando Daniel aqui só a guisa de ilustração, que eu quero focar mais no Apocalipse, a última semana profética de Daniel, eles transferem para o último tempo da história. Eles acreditam assim, que haverá um tempo de grande angústia, ou a grande tribulação, mas que essa grande tribulação vai começar pelo arrebatamento secreto da igreja. Você já deve ter visto em algum carro um slogan dizendo assim, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Acredita-se que as pessoas vão começar a sumir, só ficar a roupa para trás, e quando algumas pessoas começarem a dar falta, os noticiários vão dizer assim, olha, milhares, milhões de pessoas estão desaparecendo sem deixar rastro, aqueles que não estão ainda do lado do mal, mas não estão santificados o bastante para ir para o céu, vão perceber que a igreja foi arrebatada, e eles foram deixados para trás. Essa visão dispensacionalista também apregoa que os judeus que não aceitaram Jesus como Messias também vão ficar para trás. E esses que ficarem para trás vão amargar aqui anos terríveis sofrendo nas mãos do anticristo. Eles só vão ser libertados depois, quando Cristo vier para destruir o anticristo e governar durante 1000 anos aqui nesse mundo. Essa é a visão dispensacionalista. Perdão. A outra visão, que é aquela que eu advogo, é a visão mais antiga, que a igreja não vai ser arrebatada secretamente, que a volta de Cristo vai ser uma volta literal, corpórea no céu, que todo olho o verá, e que a volta de Jesus acontecerá depois da grande tribulação. Tá certo? E nesse sentido, a igreja passará junto com o povo de Israel pela grande tribulação. Ela passará pela grande tribulação, ela não será poupada da grande tribulação. E você pode falar assim, mas eu prefiro ser poupado, né? Deixe-me apenas explicar para você que, em termos históricos, essa visão do arrebatamento secreto, do dispensacionalismo, é uma visão nova, que ela foi criada a partir do século XIX para cá. Ela não faz parte da história do cristianismo, ou seja, se você pegar os grandes comentaristas para trás, hoje você tem que Calvino, Zwinglio, Lutero, Santo Agostinho de Hipona, se quiser citar autores católicos, nenhum deles ensinou essa doutrina. Ela começou no final do século XIX e ela até tinha, por fim, tirar o foco de Roma. Aí, dentro do público evangélico, você tem o Darby, que como foi um dos primeiros a pregar isso aí, mas bem tardiamente. Depois essas ideias passaram para a Bíblia de Scofield, que foi uma Bíblia que se tornou referência para muitos protestantes. Depois você teve Tim LaHale, que popularizou isso através do livro Deixados para Trás. E tem um outro também, Hal Lindsey, que escreveu o livro Anos 80, Contagem Regressiva para o Tempo do Fim. Então, esses autores trazem uma visão que eu não encontro eco dela ao longo da história do cristianismo. Ou seja, do século XIX para trás, nenhum autor cristão entendeu assim a volta de Jesus.
100% deles entendiam que a volta de Jesus não seria secreta, e não haveria um arrebatamento secreto da igreja, que ela seria visível. Você pode perguntar, mas Rodrigo, aqui em Tessalonicenses fala, ao soar da última trombeta, nós seremos arrebatados. Eu vou ler essa passagem para você aqui, olha. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estar com o Senhor nos ares. Está aqui, olha. Segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles em nuvens. Realmente, seremos arrebatados. Mas em nenhum lugar da Bíblia fala que esse arrebatamento será secreto. Pelo contrário, quando a gente pega essa passagem e lê junto com Mateus 24, que descreve a mesma cena, o que nós vemos aqui é uma vinda gloriosa e visível. Olha aqui, Mateus 24, que descreve a mesma cena. Diz aqui, olha. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Então fala aqui, reunirão seus escolhidos e todos os povos da terra verão. Então, por essa razão que eu não entendo o arrebatamento como sendo a forma escatológica final. Dessa maneira como eu entendo, tem muitas escolas presbiterianas, batistas, da escola mais tradicional batista, não as batistas renovadas, que pensam assim também. Agora, aproveitando até o sentido do seu nome aqui, Stefani, eu acho que mais importante do que uma disputa teológica aqui é a preparação espiritual, tá certo? Porque uma coisa todos nós acreditamos, quer aqueles que defendem o arrebatamento secreto, quer aqueles que defendem uma vinda gloriosa de Cristo, de contemplação universal, como eu defendo. Uma coisa nós concordamos, o Senhor voltará, e nós devemos estar preparados para esse dia, para quando ele vier buscar a sua igreja. É isso que nós devemos ter. E por que eu falei de Stefânia? Porque Stéphanos é a palavra coroa em grego, que é uma das promessas de Cristo de nos dar uma coroa, uma Stéphanos, a coroa da justiça. Bom, vamos lá. O anticristo eu falei, a marca da besta. O Domingos perguntou aqui, qual é a marca da besta? Domingos, até sugiro você e todo mundo, depois vocês assistam aqui mesmo no canal Rodrigo Silva Arqueologia, e o pessoal que está assistindo pelo Bíblia Comentada, depois vai lá no Rodrigo Silva Arqueologia. Se eu não me engano, foi uma semana antes da guerra. Tá fácil, tá nos últimos vídeos aqui. Eu postei um vídeo sobre a marca da besta. E o que eu explico ali? Eu posso falar várias coisas da marca da besta, que vai ser um chip implantado na mão, que vai ser o código de barras. Cada época o pessoal inventa uma coisa diferente. Uma época eu lembro, quando começou o código de barras, eu lembro gente mostrando as fotos de lápis vendido na China com 666. Falava, olha, 666 é o código de barras. Na época da IBM falavam que era um cartão magnético. Depois o código de barras foi substituído pelo QR Code. Agora já tem outro. Já falaram do chip. Há versões muito tecnológicas dessa marca da besta. Eu acho que é simples a gente entender isso à luz do Apocalipse. O Apocalipse mostra em várias visões aqui, eu até retomo a pergunta que o Liriel fez, Liriel Paz, né, sobre a ordem. O Apocalipse sempre mostra o diabo tentando fazer uma contrafação às coisas de Deus, imitando as coisas de Deus, não na sua qualidade, mas apenas na sua aparência para enganar. Até nesse vídeo eu explico que o diabo é como se fosse uma bolsa da Louis Vuitton, mas daquelas que você vende ali no Brás, que você compra ali no Brás, na 25 de março, falsificada. Ela parece com a original, tem a mesma cor, mesmo tamanho, mesmo design, mas quando você olhar nos detalhes, não tem a mesma qualidade. Então, você vê no Apocalipse, Jesus é um cordeiro degolado sentado no trono de Deus Pai. A besta é um animal degolado que senta no trono do dragão. Deus coloca na fronte dos seus servos o seu selo.
O diabo coloca na fronte da humanidade a sua marca. Então ele quer sempre imitar a Cristo. Cristo solta 3 mensagens angélicas de advertência ao mundo. A besta no Armagedon fala de 3 espíritos imundos que também são enviados a todo mundo, a todos os líderes do mundo. Então ele está sempre ali imitando Deus. Repito, não no caráter, na aparência, para enganar. Enganar. E nesse sentido, chama minha atenção que a marca da besta é colocada sobre a testa e a mão direita. Quando você vai no livro do Deuteronômio, capítulo 6, em Deuteronômio capítulo 6, olha o que Deus falou com Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Isso aqui, todo estudioso da Bíblia, todo judeu, rabino, teólogo cristão sabe que o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, isso aqui é o resumo dos 10 mandamentos. Tanto é que Jesus falou, olha, amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende a lei e os profetas. Esse resumo da lei deveria estar amarrado na mão e nos olhos. Na mão e nos olhos. No mesmo lugar que a besta coloca. Só que a besta fala da mão direita e na testa. Entre os olhos é a testa. No frontal por frontal entre os olhos é aqui na testa. E na mão. Você percebeu? Então é óbvio que o diabo estará fazendo uma contrafação aos mandamentos de Deus. Assim como eu falei que ele imita tudo de Deus na aparência, ele vai soltar algum tipo de lei mundial, universal, que vai confrontar diretamente os mandamentos de Deus. E que é a prova disso? Apocalipse capítulo 12, que está perto da marca da besta, diz assim, aqui está, ele vai fazer guerra contra os descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. No capítulo 13, verso 13, verso 10, repete, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando você vai no 14, versículo 12, diz, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a marca da besta será algum tipo de decreto mundial que vai afrontar a lei de Deus. Aí, nesse momento, nós vamos ter que tomar uma posição, sabe? Ou vamos ficar com Deus ou com o sistema. E eles vão governar o mundo, juridicamente, economicamente. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho que vale a pena repetir para que você entenda bem claro o que significa esse momento final. Hoje, pela primeira vez na história, nós estamos vendo movimentos que são realmente mundiais. Nunca houve na história do mundo um movimento realmente mundial. Há movimentos localizados que representam o mundo. Por exemplo, Roma representava o mundo, mas Roma não foi um movimento mundial. Os incas maias e astecas não fizeram parte do Império Romano. Babilônia representou o mundo, mas não foi um império mundial. Por exemplo, o que hoje seria a África do Sul não fez parte da Babilônia. O reino da Etiópia não fez parte da Babilônia. A Pérsia um dia dominou o mundo, mas não o mundo inteiro. A China e o Japão nunca fizeram parte da Pérsia. A Primeira e Segunda Guerra Mundial também não foram mundiais, porque você não teve todos os países do mundo envolvidos. Agora, o Covid-19 foi mundial, porque todo mundo se envolveu. Não teve um país que ficasse de fora. E o anticristo também será um poder mundial. E agora está se desenhando um cenário mundial que coincide com a Bíblia, porque não é o Rodrigo, gente, não estou defendendo isso, estou descrevendo, não fazendo uma apologia. Hoje, economistas, sociólogos, políticos, cientistas políticos estão dizendo: o mundo precisa de um governo único, alguém que
permita que os países continuem soberanos, mas resolva problemas, por exemplo, como esse que está acontecendo. Olha, o Conselho de Segurança da ONU não está ajudando nada, e nós estamos numa ameaça de uma guerra mundial aí, com o Irã querendo entrar na batalha, a Rússia tendo poder de veto com a China ali, os países da segurança nem todos participam, e aí? A ONU já perdeu as rédeas do controle há muito tempo, mas isso não significa que os governos do mundo não estão costurando para ter um representante mundial, mesmo que eles se odeiem. Você pensa que o Irã gosta do Hamas? De jeito nenhum. O Irã é xiita, o Hamas é sunita. Para você entender em língua muçulmana o que significa, é a mesma coisa eu falar assim, flamenguista e fluminense. Você entendeu? Você consegue imaginar as duas torcidas do Flamengo e do Fluminense juntas na mesma arquibancada? Nunca, nem de longe. Eles são rivais, e bem rivais. Porém, quando tem a seleção do Brasil jogando numa Copa do Mundo, você vai ver o flamenguista e o fluminense vestindo a mesma camisa verde e amarela, e talvez na seleção brasileira você tendo uns 2 jogadores do Fluminense e 2 jogadores do Flamengo. E as torcidas que eram rivais, ali estarão torcendo para o mesmo time, porque tem um objetivo comum, que o Brasil ganhe a Copa. Quando terminar a Copa, cada um volta para o seu campo, cada um veste a camisa do seu campo e vão brigar depois do jogo. Ou seja, aqueles mesmos sujeitos que se abraçam na Copa do Mundo, vestidos de verde e amarelo, num boteco aí com uma caneca de cerveja na mão, estarão talvez um brigando com o outro, com um soco inglês, quando acabar a Copa do Mundo e forem os seus times que estarão entrando em rivalidade no Maracanã, ou no Gigantinho, ou no Mineirão, ou no Pacaembu, qualquer um desses estádios de futebol aí. Você percebeu? Então, esses países que hoje se odeiam, são inimigos políticos, eles estão sendo obrigados a ter um representante mundial que fale por eles. Porque, por exemplo, quem controla hoje bolsa de valores no mundo, que até permite rastrear dinheiro ilícito, você pensa que esses países também não estão à mercê? Os Emirados Árabes? Então, eles podem quebrar se tiver um crash na bolsa de valores, que hoje é tremendamente especulativa. Quem controla a internet? Até uma hipótese, não posso provar, que o Hamas conseguiu entrar em Israel por causa de um cyberataque. Quem controla isso? Quem controla tráfico de drogas e armas e pessoas em nível mundial? Ninguém. O sujeito, ele pratica o tráfico aqui e lá faz uma lavagem de dinheiro lá. Quem controla hoje as crises ecológicas no mundo? Se hoje o Brasil resolver botar fogo na floresta amazônica, o mundo inteiro vai acabar. E quem controla isso? As emissões de gás em nível mundial? E por último, quem controla a inteligência artificial? E ela é uma ameaça. Ela é uma ameaça. Então vocês veem, o mundo está caminhando forçosamente para um governo único que fale por todos. Isso que para mim é o desenho de Apocalipse, capítulo 13, e essa guerra que está acontecendo ali pode acelerar esse processo. A Laura pediu para eu falar de novo aqui da plataforma da Bíblia Comentada, gente, e não é que eu estou aproveitando o momento só para ficar vendendo, não é isso. É porque tem tanta informação importante para vocês ali. Se vocês estão gostando, os globalistas, o Anderson falou, está certo, Anderson, isso mesmo, são os globalistas. E não pense que isso é teoria da conspiração, não. O Anderson está certo de lembrar isso. Os globalistas, eles estão com força e o mundo vai se globalizar. Repito, não estou defendendo o globalismo, estou descrevendo a tendência e vendo que para mim ele é um cumprimento profético, quando o mundo vai se unir e o anticristo vai conseguir colocar as rédeas do poder aqui, e aqueles que forem contra o anticristo vão ser perseguidos. E quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu espero estar entre esse grupo de fiéis e você também, tá bom? Então a Laura pediu para falar de novo aqui sobre a plataforma da Bíblia Comentada. Eu vou colocar de novo aqui, o David pode colocar para mim aí, olha, você tem grego bíblico, a Bíblia o Dinheiro, hebraico. Quando fala Bíblia o Dinheiro, gente, não é campanha para você ganhar dinheiro, não é? O que a Bíblia diz sobre a administração dos seus bens? A Bíblia tem conselhos muito úteis. Eu estava conversando esses dias aí com o Tiago Nigro, que é um homem conhecidíssimo na área de investimentos, e ele falou comigo que ele tinha preconceito sobre a Bíblia. Quando ele começou a estudar o livro de Provérbios, isso antes dele entregar a sua vida a Cristo.
Ele tinha preconceito na época. E um amigo falou com ele, olha, começa estudando, foi até o pastor Tiago Brunet, se eu não me engano. Rapaz, começa lendo Provérbios, para ler os materiais de Salomão, o homem mais rico do mundo. Aí o Tiago se interessou, o Tiago Negro, começou a ler, e ele falou que ficou encantado, quantas pérolas de administração ali, que ele falou, poxa, aqui no livro de Provérbios tem informação que tem gente que paga caro para obter através de um, como se diz assim, fugiu a palavra agora, de uma assessoria, de uma mentoria. Tem gente que paga caro para ter uma mentoria sobre finanças de princípios que estão aqui. E realmente, então você pode aprender muito sobre a Bíblia e o dinheiro. Hebraico Bíblico, que foi um curso que a gente pediu à professora Christie, que é PhD em Antigo Testamento, para dar esse curso para a gente. O Grego Bíblico, que é do professor William, que foi inclusive meu aluno também, estudou em Israel na Universidade Hebraica. A Bíblia para crianças, tem muita coisa na plataforma para vocês aqui. E tem o curso, a Bíblia... Oi? Na outra guia aqui? Tá aqui, ele falou para dar uma navegada aqui, olha. Aqui, como é que eu faço aqui? Se eu entrar aqui... para baixo ou setinhas para lá? Assim para cima. Olha, aqui, isso aqui é importante, eu não mostrei da outra vez, ó. Quem acompanha o curso A Bíblia Comentada, esses aqui são os livros que nós já temos comentário deles, olha. Já tem mais de 200 e tantas aulas gravadas, né? Já passou de 240 aulas, de 30, 40 minutos e cada uma. Então, olha a biblioteca que você tem aqui. Tem várias aulas sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Aí nós também temos a cooperação de outros teólogos. Ruth aqui foi dada pela professora Márcia Bispo, que é professora também de teologia. Samuel foi comigo, Esther. Jó foi Esther também foi professora Márcia. Jó foi com o doutor Reinaldo Siqueira. Acho que a Márcia também já terminou o doutorado dela, se eu não me engano. Se não terminou, está para terminar o doutorado dela em teologia. Jó foi do professor Reinaldo Siqueira, que também é PhD, deu aula na França, deu aula na Espanha, atualmente está morando em Jerusalém. Eclesiastes foi com o doutor Lucas Iglesias, que é doutor pela USP em língua hebraica. Isaías também foi com ele. O doutor Felipe Moassotti também fez sobre Jeremias. Ezequiel também foi com o professor Lucas. Daniel foi comigo. Estão saindo semanalmente, Daniel. Semanalmente está saindo, viu? Oséias foi com o professor Gustavo Assis. Ele, o professor Lucas, o professor Felipe, tudo foram alunos meus, viu, gente? Tudo cria minha aqui. E o professor Gustavo está terminando também o PhD, o doutorado dele também lá nos Estados Unidos. E tem mais também, temos outros alunos. Tem o professor Lucas, também já está gravando com a gente, está terminando o doutorado em Harvard. Ou seja, tem coisa muito boa para vocês aqui. Além disso, você tem Rotas Bíblicas, vários episódios do Rotas Bíblicas. Só um pouquinho, mostra os novos lançamentos. Só subir. Está aqui, para cá, mais novos lançamentos que estão... Mais um pouquinho. Aí. Aqui, ó, novos lançamentos. A história por detrás da guerra, que são as 3 aulas que eu gravei. E você sabe que os primeiros cobaias das minhas aulas é quem está gravando. E o próprio, ele está me dando a cola aqui de onde eu subo aqui para navegar, o próprio David estava com a Laura, nossa, mas que interessante, eu sempre pergunto, gente, está claríssimo. E eles empolgaram, eu vi a empolgação deles, que olha, eles estavam prestando atenção mais ou menos, porque ele tem que olhar a câmera, o foco, não pode perder nada, o áudio, e mesmo assim ele achou que esclareceu muitas dúvidas que ele tinha, não foi, David? Daniel, que vai entrar agora também, o essencial da Bíblia. Se você está com pressa, não dá para ver todos os detalhes, o essencial, e os tesouros do MAB, que nós estamos passando para vocês aqui também, tá certo? Vou mostrar uma coisa diferente. Pode vir aqui. Clica ali em comunidade. Comunidade, onde é que está? Ali, ó, ali em cima, do lado de favoritos. Comunidades, aqui, olha, vou clicar aqui. Aquela hora eu cliquei e não tinha aparecido. Bíblia comentada, participar. Aqui, pessoal, tudo isso aqui está no aplicativo. Alunos, uma grande rede social da Bíblia comentada aí dentro. Olha que legal. Eu também estou aprendendo a lidar aqui com isso, gente, que é tudo muito inédito. Isso aqui, por exemplo, você tem acompanhado o desfecho da guerra entre Israel e Hamas. Aqui no Bíblia Comentada você pode acessar aulas especiais. Veja mais. Blog, atualizações exclusivas para os alunos. Os alunos podem deixar também mensagem aqui. Sim, tudo. Aqui, ó, deixaram aqui, ó. Perguntei, ó. Nicolas Vernetti, gratidão. O Nicolas escreveu aqui, ó. Por meses senti vontade de assinar esse curso maravilhoso a fim de aprimorar meus conhecimentos. E a primeira coisa que o professor Rodrigo me ensinou fora do curso, quando acompanhava nas redes sociais, foi justamente a primeira coisa que aprendi
ao dar início à primeira aula, humildade, e que não importa o quanto pensemos saber de uma coisa, ninguém é realmente doutor em Deus. E mesmo tendo lido, estudado, refletido, discutido uma centena de vezes o detalhe de uma única passagem, sempre há mais e mais descoberta com a graça do Espírito Santo. Poxa, obrigado, Nicolas. Não sei se ele está assistindo a gente aí online, o Tiago Santos também, aulas maravilhosas. Olha, só está faltando você aqui nessa família do Bíblia Comentada. Então, baixa o aplicativo, é fácil, né? E se a pessoa está apanhando lá, e o que ele escreve para baixar o aplicativo? Suporte na descrição, mas é só digitar ou na Apple Store ou no Android, a Bíblia Comentada. Olha, só na Apple Store ou no Android, a Bíblia Comentada, a Bíblia, não esquece do artigo, tá? A Bíblia Comentada. Esse é o original. Vai cair ali direitinho na plataforma, você pode baixar o aplicativo e depois é só navegar. E se você quiser assinar para ter acesso a todo o conteúdo, é só entrar no suporte, o pessoal dá uma ajuda para você lá. Todos os links na descrição. Todos os links estão na descrição. Faltou alguma coisa? Tudo certo. Pessoal, deixa eu voltar aqui então para ver vocês. E nós já estamos com 1h12, nós já vamos para a parte final aqui. A igreja, o Daniel perguntou, a igreja passará pela grande tribulação, o povo de Deus será perseguido? Eu já respondi isso, viu, Daniel, quando eu falei mais cedo ali. Aliás, pessoal, eu vou deixar essa live salva no canal, depois você pode assistir de novo. Se você pegou a transmissão já pela metade, aí você pode depois voltar, assistir, anotar. Priscila Guimarães, você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu já respondi isso, Priscila, mas eu mesmo assim vou voltar à sua pergunta para explicar o que é tribulacionista. É bom a gente mostrar esse jargão teológico para as pessoas. Tribulacionista, que significa a grande tribulação. Este período que antecede a volta de Jesus. Alguns chamam de tempo de angústia, outros chamam de a grande tribulação. Os pós-tribulacionistas entendem que a volta de Jesus será após a grande tribulação, de modo que a igreja passa pela tribulação. Os pré-tribulacionistas colocam o arrebatamento, a volta invisível de Cristo, no caso, né? Com o arrebatamento secreto antes da grande tribulação, quando a igreja é levada para o céu. Eu sou pós-tribulacionista porque eu acho que Cristo virá depois da grande tribulação. Alguém escreveu aqui, deixa eu ver se Israel era o único lugar seguro. Ai, perdão, gente, quando passa aqui... peraí, agora eu sei como é que eu posso pegar aqui. Poxa, passou muito rápido. Às vezes eu vejo a pergunta aqui, ela é boa, mas ela perde. Eu vou colocar essa aqui, ó. Adoraram a imagem da besta e ela vai falar e ter fôlego de vida? O que seria essa imagem? Lucas áspera, ou aspera, porque está sem acento aqui para mim, né? Lucas aspera. Essa passagem que você se refere, ela está no Apocalipse capítulo 13. Eu vou ler para o pessoal aqui. Ela diz aqui, olha. Dizendo aos que habitam... fala da segunda besta e fala o seguinte. Ela seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida de morte e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha que coisa interessante aqui, Lucas. Eu vou fazer um paradoxo para vocês. Você sabia que o Apocalipse é o livro que mais se refere ao Antigo Testamento de todos os livros do Novo Testamento? De todos os livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, todas as cartas apostólicas, todo o livro de Hebreus, de todos os livros, o que mais faz referência ou menciona o Antigo Testamento é o Apocalipse de João. E onde é que está o paradoxo, Rodrigo? Está aqui. Você não tem nenhuma citação do Antigo Testamento no Apocalipse. Como assim? Se é o que mais faz referência, como é que não tem nenhuma citação? Citação, para que a gente saiba, é quando a gente vê o texto do Antigo Testamento citado ao pé da letra, assim, de maneira bem clara. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar um exemplo para vocês, em Mateus, capítulo, deixa eu ver aqui,
Vou dar um exemplo para vocês. Mateus capítulo 2, versículo 15 diz assim: onde foi até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Abre aspas. Do Egito chamei o meu filho. Então aqui você tem uma citação do Antigo Testamento, do profeta Oséias, do Egito chamei o meu filho. Foi citado literalmente. Agora, o Apocalipse não tem isso. Como foi dito por intermédio, e abre aspas. Porém, ele faz alusões ao Antigo Testamento de maneira muito clara. Por exemplo, quando fala o seguinte, foi feita uma imagem, quem não adorasse a imagem seria morto. Quem conhece a Bíblia vê que por detrás disso aqui está a situação de Daniel capítulo 3, quando os companheiros de Daniel foram levados perante Nabucodonosor, porque ele ergueu a imagem, obrigando que todo mundo adorasse a imagem, senão seria morto. Lembra disso? Então você tem Daniel capítulo 3 aqui. Não está citado diretamente, mas é o emblema por detrás. O Apocalipse brinca no bom sentido da palavra, com figuras do Antigo Testamento. Quando você vê, por exemplo, aqui falando das trombetas, depois eu vou falar sobre o Armagedon, eu vou terminar até falando sobre o Armagedon. Quando ele fala das trombetas, por exemplo, ele fala o seguinte, olha, o terceiro anjo derramou sua taça sobre as fontes das águas e elas se transformaram em sangue. Olha, evidentemente que a gente está vendo por detrás disso aqui as pragas do Êxodo, ali, de Moisés. Também quando fala aqui das duas testemunhas vestidas de pano de saco, tem uma parte aqui em Apocalipse capítulo 11, fala das duas testemunhas, fala o seguinte, olha, 11 verso 4, essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Isso aqui está falando da visão de Zacarias, capítulo 4. Aí fala que se alguém pretende causar-lhes dano, sai da boca dessas testemunhas fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deverá morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Lembra Elias? Elias que fechou o céu para que não chova. Também tem autoridade sobre as águas para transformá-las em sangue. Lembra Moisés? Olha que interessante. Moisés e Elias são referidos aqui, ainda que o nome deles não seja mencionado. E para o judaísmo da época de João, Moisés e Elias representavam toda a escritura sagrada. Aquela que era chamada de a lei e os profetas. A lei, Moisés, os profetas, Elias. A lei e os profetas. Jesus falou, a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, a lei e os profetas representavam toda a escritura. Quando você vai no Monte da Transfiguração, quem aparece com Jesus ali no monte? Moisés e Elias. A lei e os profetas apontando para ele. E aqui no Apocalipse 11, nós temos a lei e os profetas sendo perseguidos. Ou seja, a Bíblia sendo rasgada, destruída, proibida. É isso que está aqui. Agora, a pergunta dele ali sobre a imagem que recebe fôlego, o Apocalipse também dialoga com a cultura judaica daquela época, especialmente com algumas tradições que não estão na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia não fala em lugar nenhum como morreu o profeta Isaías. A Bíblia não fala. Mas a tradição judaica da ascensão de Isaías, por exemplo, fala que Isaías foi cortado ao meio por ordem do rei Manassés. Essa informação não está na Bíblia, eu repito. Ela faz parte da tradição dos judeus. Isaías foi cerrado ao meio por ordem de Manassés. Aí quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, aqui fala o seguinte, que eu vou ler para vocês. Alguns foram apedrejados, deixe-me só ler aqui, verso 37, foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Ora, quando fala dos mártires de Deus, fala, alguns foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos pelo fio da espada. Esses cerrados pelo meio, os comentaristas pensam que o autor de Hebreus estava dialogando aqui com
o autor, essa tradição judaica que fala do martírio de Isaías. E no caso do Apocalipse? Essa tradição judaica também é interessante porque ela conta que quando no Sinai foi feito o bezerro de ouro, que o irmão de Moisés, Arão, fez o bezerro de ouro, que o diabo ficava atrás do bezerro fazendo sons com a boca. Aí, quando as pessoas viram o bezerro que falava como se ele tivesse fôlego de vida, eles passaram a adorar a imagem do bezerro porque ela falava e tinha fôlego de vida. E que este era um prenúncio, isso está inclusive nos manuscritos do Mar Morto, o Sifré também, vários livros judaicos. Esse era um prenúncio do que haveria de acontecer nos últimos dias, quando o falso profeta e o falso sacerdote também levariam o povo a adorar uma imagem que falava. E diz que esse ato do diabo de fazer parecer que o bezerro de ouro falava foi o mesmo ato que ele usou no Jardim do Éden com a serpente para fazer parecer a Eva que a serpente de fato falava quando era ele como um ventríloco que estava ali por detrás do animal. Essa é a tradição judaica. Parece que o Apocalipse também faz referência a ela quando menciona uma besta que faz uma imagem que tinha fôlego de vida. E todos falavam e todos adoraram porque ela parecia viva. Mais uma vez, tudo encaixa com a lei de Deus. Pessoal, eu vou já para a parte final aqui. Terminando, eu quero comentar uma pergunta que até eu esperei que ela viesse por escrito aqui, ela não veio, mas eu já vi ela passando umas 4 vezes aqui, que é sobre o Armagedon. Alguém está falando, estaremos seguros em Jerusalém e tudo mais, né? Aí pensando, Rodrigo, tem alguma relação com o Apocalipse? Vamos ler primeiro a profecia sobre o Armagedon. Essa profecia está em Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 em diante. O 6º anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Muitas pessoas pensam que isso aqui tem alguma coisa a ver com a guerra de Israel agora. Na época do Saddam Hussein, aplicaram isso ao Saddam Hussein, porque ele falava que queria reconstruir a Babilônia, e o rio Eufrates fica lá no Iraque, em Bagdá, e ele vem até a Síria. Então, que olha, tá vendo? É a preparação para o Armagedon. Até muitas pessoas pensam que o Armagedon será ali em Israel, que será Israel e Estados Unidos de um lado, contra a Rússia, na época antiga União Soviética, a China e agora o Irã junto ali. Na verdade, quando o Apocalipse fala que secaram as águas do rio Eufrates, lembra que eu falei que o Apocalipse faz alusão à história antiga? Quando o rio Eufrates teve as suas águas secadas, não foi porque um exército estava vindo destruir Jerusalém. Pelo contrário, foi quando um exército estava vindo para acabar com a Babilônia e libertar o povo judeu do cativeiro. Porque, se você ler na história, quando a Babilônia caiu em 538 a.C., a queda da Babilônia se deu porque Ciro, conquistador da Pérsia, junto com Dario, eles vieram com o seu exército, desviaram o curso do rio Eufrates, fizeram com que as águas do rio Eufrates baixassem, e o exército entrou de madrugada pelos túneis da Babilônia, pelo esgoto ali por baixo do rio Eufrates, e ali eles tomaram de assalto a Babilônia, e a Babilônia caiu assim da noite para o dia. E os persas depois libertaram o povo de Israel e até deram um recurso financeiro e liberdade política para que o povo voltasse para sua terra e reconstruísse o templo. Então, o secamento do rio Eufrates não alude, na história bíblica, um exército que está vindo atacar Jerusalém, mas um exército que vem para libertar o povo de Deus. Percebeu? Continua. Então vi 3 espíritos imundos saindo da boca da besta, da boca do dragão e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que são esses 3 espíritos? Eles são a contrafação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. Lembra que eu falei com você que o diabo vai sempre fazendo um paralelo, um espetáculo paralelo, uma contrafação às coisas de Deus, uma imitação barata? Em Apocalipse capítulo 14, você tem, a partir do verso 5, 3 mensagens angélicas
que são enviadas por Deus ao mundo inteiro para adverti-los do dia final. A primeira mensagem angélica diz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo dá uma advertência, dizendo: caiu a grande Babilônia, e fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da ira da sua prostituição. O terceiro anjo faz a sua advertência, dizendo: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Então, 3 anjos espalham pelo mundo as advertências angélicas de Deus. 3 espíritos imundos espalham pelo mundo a convocação do anticristo para se unirem ao exército do mal. Agora, veja bem, se o rio Eufrates significa secar o caminho para a vinda da salvação, esse exército mundial vai querer combater esse exército da salvação. E que exército é esse? Seria Estados Unidos e Israel? Creio que não. Sabe por quê? A profecia fala para se preparar o caminho dos reis que vêm do lado do Oriente. E na Bíblia, o Oriente é o símbolo da vinda messiânica. O Messias vem com seu exército do Oriente. O Oriente na Bíblia sempre é símbolo da salvação. Por exemplo, o Jardim do Éden foi plantado na banda do Oriente. O anjo com o selo de Deus vem do lado do Oriente. A volta de Jesus é descrita como um raio que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Então, a preparação da vinda daquele grupo que vem do Oriente para libertar o povo de Deus é a vida de Cristo e os seus anjos. Aí a batalha termina dizendo: então, eis que vem sem demora, olha aqui, eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A palavra Ar em hebraico significa montanha, e Magedon é Megido em hebraico. Megido é o nome da principal cidade que ficava no Vale do Jezreel. O Vale de Jezreel é uma planície, uma planura enorme em Israel, e várias batalhas já aconteceram ali. Elas são chamadas de as Batalhas do Megido. Várias batalhas. Foi ali que o faraó Neco matou o Josias, foi ali que o exército da Síria vinha para atacar o norte, a Babilônia veio para... Quando Nabucodonosor foi a batalha de Carquemis contra os egípcios, passaram ali pelo Jezreel. Aquele vale realmente é um vale fértil, mas de guerras. Só que não tem montanha ali. E o texto diz: ajuntaram não no lugar de Megido, que está no vale, mas na montanha de Megido, que está Armagedon. Montanha de Megido. Mas Megido não é uma montanha. É uma colina baixa de uma cidade que fica no vale. Que montanha de Megido seria essa, então? Na geografia bíblica, eles tinham o costume de dar aos acidentes geográficos o nome da região e vice-versa. Por exemplo, o Monte Horebe fica na península do Sinai. Por isso ele é chamado tanto na Bíblia de Monte Horebe como Monte Sinai. Mas a rigor, Sinai é o nome da península. O nome do monte é Horebe, mas por ficar na península do Sinai, ele também aparece com o nome de Monte Sinai. O jardim foi plantado por Deus na região do Éden. Por isso, o jardim também é chamado de Jardim do Éden, porque ele fica na região do Éden. Outro exemplo, o Mar de Tiberíades é também chamado de Mar da Galileia, porque fica na região da Galileia. Você percebeu com esses exemplos que eu estou dando, como que o acidente geográfico tem o nome da região? Ok. Já que Megido não é uma montanha, mas fala da montanha de Megido, eu tenho que procurar alguma montanha que está ali em volta, que possa ter 2 nomes, como o Sinai, que é Sinai e Horebe. O Pisga, que também é chamado de Monte Pisga ou Monte Nebo, porque fica na região do Nebo. O que seria, então, a montanha de Megido? O único monte enorme, alto, que está ali em volta é o Monte Carmelo. E se você olhar no Antigo Testamento, o que aconteceu no Monte Carmelo?
uma batalha espiritual entre as forças do bem e do mal, o bem representado por Elias, o mal representado pelos profetas de Baal. E o que Deus fez para mostrar o poder dele diante do povo através de Elias? Fez cair fogo do céu e consumiu o sacrifício. Então, o que o Armagedon está profetizando é a volta de Jesus. Quando Cristo vier com seu batalhão de anjos no céu, a besta, o anticristo, vai tentar se unificar aqui para tentar atacar quem está lá em cima e liquidar de vez o povo de Deus que ficou aqui na terra. Mas será em vão, porque a Bíblia fala que tão logo o Senhor venha, Paulo falou isso, ele destruirá o iníquo, ele, o Senhor, com o sopro de sua boca. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Muito bem, meus queridos, eu tinha mais coisas para falar com vocês sobre o Apocalipse, só dei uma pincelada aqui, eu espero que vocês tenham apreciado, e eu quero terminar a live de hoje dizendo mais uma vez meu muito obrigado. Mari Rodrigues, muito bom, obrigado, Mari. Quem mais aqui? Débora Pina, aleluias, glória a Deus, Débora, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Quem mais aqui? Nailton Moura, grande Rodrigo, louvado seja Deus, Nailton. Ed Berg, muito obrigado, Ed. Linda C, Maria Araújo, colocou a chaminha ali do Espírito Santo. Lucas Araújo, Rose Torres, quem mais? Daniele Almeida, grata. Muito obrigado, gente. Glória a Deus. Deni Pereira, para avaliar, cheguei no final, kkk. Mas, Deni, você vai assistir depois a live, eu vou deixar gravado aqui para pessoas como você que não puderam assistir tudo, tá bom? E eu quero terminar com um versículo da Bíblia, Lucas, que esse versículo que eu estou lendo para vocês, ele me acalmou essa semana, porque eu confesso, eu fiquei muito mal. Minha esposa sabe que eu não estou, assim, fazendo teatro. Eu fiquei muito mal, gente, orando aqui. Nós temos amigos em Israel, gente. A Aline, que vocês conhecem, a Aline grávida, chegando no 9º mês de gravidez, com o marido tendo que vestir uniforme para a batalha, e ela com o filhinho no quarto, e grávida, conversando comigo, e a Laura, de madrugada lá, a gente, com ela ali, dando força. Eu tenho o Nadav, um amigo meu, que um dia mandou assim, olha, um míssil que eu pertinho da minha casa aqui, a Madelon Itzak, que é nossa amiga aflita, porque as filhas dela estiveram no exército, não foram convocadas de novo, mas o marido voltou para Israel, o Doron. Então, são muitos amigos que nós temos lá, sabe? Cristãos, judeus, muçulmanos. Eu tenho o Zak, por exemplo, que ele é cristão, mas ele é de origem árabe. Eu tenho o pessoal de Jericó, que são amigos que eu tenho ali em Jericó, nem Aburaid, o senhor Aburaid, que nem fala português, ele nem está vendo aqui, o senhor Aburaid com a família dele, sempre tratou a gente tão bem ali. Esse pessoal também está sofrendo, então eu sofri muito, e sempre ligando e preocupado, e quando a equipe da TV Novo Tempo estava lá, a gente falando com o embaixador, com tudo, para eles poderem voltar para o Brasil, voltaram felizmente, mas aí, nessa angústia toda, essa passagem aqui me animou um pouco. Lucas capítulo 21, versículos 26 em diante. Diz assim: haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Mas vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Não sou masoquista, não tenho nenhum prazer no sofrimento, nem sou sádico, muito menos no sofrimento alheio. Mas apesar da catástrofe, de tantas vidas que foram ceifadas, eu fiz minuto de silêncio em memória de todos ali, em 2 eventos recentes, agora está aí no meu perfil do Instagram. Eu respeito a dor das famílias, mas em meio a essa dor eu consigo erguer a minha cabeça, sabendo que a nossa redenção se aproxima. Orem pelos feridos, orem pela paz também do nosso país, que tem o seu tipo específico de violência, e orem por todos nós. E muito obrigado pelo carinho e pela participação de vocês. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.